Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui novamente para adorar o Senhor, para manifestar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Nós iremos orar e em seguida nós vamos ouvir um louvor do irmão que é membro da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, lá em Fortaleza, o irmão Gessé. Ele irá cantar um louvor muito bonito que fala sobre gratidão. Então nós vamos orar e em seguida ouviremos este louvor. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, Deus de toda misericórdia, nós estamos novamente aqui diante de Ti e queremos Te rogar, Senhor, que Tu possa estar conosco, nos abençoando e acima de tudo nos fazendo compreender a Tua vontade. Vontade esta que nós conhecemos através da Tua palavra. Nos abençoa nesta noite, é que pedimos em nome de Cristo. Amém. Então vamos ouvir o louvor com o irmão Gessé. Na 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 na. Isso. Quero louvar ao Deus da minha vida e me regozijar pela graça bendita que me faz repousar, sarador das feridas e permite sonhar, preenchendo o vazio, colorindo a vida. Como é bom, Senhor, poder louvar, agradecer-te por tudo que fez e o que um dia de certo fará. Como é bom, Senhor, poder louvar, saber que Tu, ó Pai, por mim sempre será. Pois sei muito bem, meu Senhor, que a Ti pertence o meu viver, por isso me alegro, sinto em mim esse amor que transforma o viver, como é bom, Senhor, poder louvar, agradecer-te por tudo que fez e o que um dia de certo fará. Como é bom, Senhor, poder louvar, saber que Tu, ó Pai, por mim sempre será. Saber que Tu, ó Pai, por mim sempre será. Na, 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 na. Saber que Tu, ó Pai, por mim sempre será. Na, 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 na. É sempre bom louvar ao Senhor, é sempre bom manifestar toda a nossa gratidão a Deus. E com certeza este é um louvor que deve estar nos nossos lábios. Eu quero compartilhar hoje uma leitura e um devocional que se encontra em Lucas, capítulo 15. Eu irei ler o verso 11 e o verso 12. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Certamente essa é uma das parábolas mais conhecidas ou a mais conhecida que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, contou. Isso por conta da
importância dela e da maneira como ela pode ser aplicada à nossa vida, ao nosso relacionamento como filhos de Deus. Então, essa parábola tem nos ensinado através dos tempos. São muitas as lições que já tiramos dela. E eu gostaria nessa noite tirar mais algumas lições, ou pelo menos 2 lições deste texto, dessa parábola, que é conhecido como a parábola do filho pródigo. Observando esse texto, nós podemos ver 2 tipos de rebelião. Lembrando que rebeldia é se recusar a obedecer a uma autoridade. Então, rebelião é aquela ação onde eu não aceito, onde eu me recuso a obedecer a uma autoridade. Então, isso é rebelião, isso é rebeldia. Então, nós observamos aqui 2 tipos de rebeldia. A primeira rebeldia é uma rebeldia afrontosa. Pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. O filho mais jovem, ele afronta o seu pai. Talvez por sua juventude, a falta de experiência, ele não mede as consequências da sua atitude. E essa atitude chega a desonrar o seu pai. Esse jovem chega a dizer, eu quero o que me pertence e quero agora. Eu não vou esperar para desfrutar dos bens que são meus quando o Senhor morrer. Eu quero desfrutar destes bens agora. Essa atitude revela toda a arrogância, o egoísmo, a ingratidão. A arrogância porque ele exige algo que na verdade ele não tem direito. Ele só poderia ter direito, ou só passaria a ter direito, depois da morte do seu pai. Mas ele é tão arrogante que ele diz, é meu, então me dá. Egoísmo, porque ele só está pensando nele. Ele não pensa nas consequências da sua atitude, ele não pensa o que o seu pai poderia passar, como a sociedade que estava ali em volta do seu pai, como as pessoas iriam ver essa atitude. Ele não se preocupa, ele está preocupado apenas com ele mesmo. E também ingratidão. Ingratidão porque ele não agiu de maneira generosa com aquele que tanto o amava. E nós sabemos do amor desse pai, pela atitude do pai, quando este jovem ele retorna à casa humilhado, porque a experiência que teve não foi uma boa experiência, pelo contrário, foi uma experiência horrível. Então, quando esse jovem ele retorna para a casa do pai, a atitude do pai mostra o grande amor que ele tinha por esse jovem, mas ele é ingrato, ele não considera isso. Esse tipo de rebelião, essa rebelião afrontosa, ela causa uma indignação em nós. Ficamos irritados quando presenciamos, quando testemunhamos esse tipo de comportamento. Quando o filho se rebela com o pai de maneira afrontosa, de maneira a enfrentar o seu pai. Então isso causa em nós uma indignação. Nós temos um exemplo claro nas Escrituras desse tipo de rebelião. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, nós encontramos essa rebelião afrontosa. Liderado por Nimrod, os homens se reuniram não para construir uma cidade, não para construir uma torre, mas para construir uma cidade, uma torre em rebelião contra Deus, por não aceitar a ordem do Senhor, por não submeter à autoridade do Senhor. Nós vamos ficar aqui, nós vamos edificar uma cidade, nós vamos edificar uma torre e iremos fazer isso para medir forças com Deus. Deus diz, espalhai pela terra. Eles dizem, não, nós vamos permanecer aqui. E nós vamos fazer uma torre que vai chegar aos céus. Era uma rebelião afrontosa a Deus. Eles estavam querendo medir forças com Deus. De maneira arrogante, eles estão desafiando o poder de Deus. Olhe o que diz Gênesis capítulo 11, do verso 5 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentar fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro.
Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. O Senhor diz, olha, a rebeldia do homem, ela não tem como medir. Isso é só o começo. Eles vão tentar mais, eles vão querer mais, eles vão querer medir forças comigo. Então, eu vou dar um basta. Eu não vou aceitar esse tipo de rebelião. E Deus, então, dispersa o povo. Deus, então, espalha o povo pela terra. Infelizmente, esse tipo de rebelião ainda é encontrada em nossos dias. Muitos crentes têm se rebelado de maneira afrontosa contra Deus, indo contra os princípios do Senhor, violando os mandamentos do Senhor. E fazem isso de maneira aberta. Eles não escondem o seu pecado. Eles fazem questão de mostrar, de revelar o seu pecado. E em alguns casos, o seu pecado é até um troféu. Ele até exibe. Rebelião afrontosa contra Deus. Esses crentes, por sua arrogância, por seu egoísmo, por sua ingratidão, têm se levantado e tentado medir forças contra Deus. Como é triste presenciar tal comportamento. Como é triste ver o povo que se identifica como povo de Deus se rebelando contra o Senhor. E fazendo isso abertamente. Pessoas que se identificam como discípulos do Senhor, que não têm nenhum temor do Senhor, que pecam abertamente, claramente, mas mesmo assim ainda defende a sua posição dizendo, sou um filho de Deus, sou um crente no Senhor Jesus Cristo. Como? Se rebelando de maneira afrontosa contra o Senhor, querendo medir forças com o Senhor? Isso não é um procedimento, isso não é um comportamento adequado. Aquele filho mais jovem, por sua atitude, ele estava desejando que o pai não existisse mais. Infelizmente, muitos que declaram ser seguidores do Senhor Jesus Cristo, pelas suas atitudes, desejam que Deus não existisse, porque assim eles poderiam viver livremente, sem nenhum problema. Nós sabemos o resultado do filho jovem. Nós sabemos da maneira como ele retornou. Depois de perder todos os seus bens, depois de gastar tudo o que havia tomado do seu pai, ele estava lá, comendo comida de porcos. E assim ele retorna todo quebrantado. Quebrantado pelas circunstâncias da vida. Doído, com marcas no corpo, por conta da sua rebelião afrontosa contra o pai. Mas nós encontramos um segundo tipo de rebelião. A rebelião velada. No verso 29, olha o que nos diz Lucas 15. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Nós estamos agora diante do filho mais velho, daquele que ficou em casa. E nós encontramos neste filho mais velho um tipo de rebelião que não provoca em nós uma reação tão forte. Quando nós testemunhamos essa rebelião velada, nós não nos revoltamos tanto quanto nos revoltamos na outra rebelião, no outro tipo de rebelião, na rebelião afrontosa. E é justamente por conta disso que ela é aceita e praticada de maneira tão comum por tantos crentes, por tantos discípulos do Senhor que se declaram discípulos do Senhor. O filho mais velho não afronta seu pai. Ele não se coloca contra a autoridade publicamente do seu pai, mas ele manifesta também arrogância, egoísmo e ingratidão. Arrogância
por achar que tem direito de contestar a alegria de seu pai. Ele não aceita que seu pai comemore o retorno do seu filho. Egoísmo porque não tem interesse no próximo. Ele nem sequer chama o seu irmão de meu irmão. Aquele teu filho, é a expressão que ele usa. E ingratidão porque ele acusa seu pai de não lhe proporcionar o mesmo que está proporcionando. Ele diz, você tem atitudes diferentes para comigo e para com ele. O pai diz que ele tinha liberdade de pegar uma novilha e se divertir com seus amigos. Ele nunca impediu isso. O que ocorre é que na rebelião velada não se revela a verdadeira motivação do serviço. Pelas palavras do filho mais velho, a motivação da obediência era para ganho pessoal. Ao contrário da rebelião afrontosa, a rebelião velada esconde bem as suas motivações. Observando o texto, nós percebemos que o pai ficou surpreso com a atitude do seu filho mais velho. Ele não esperava aquela atitude do seu filho. Quando o filho mais velho fala de seu serviço, que fazia isso há muitos anos de maneira responsável, de maneira dedicada, como ele cuidava da sua herança, da propriedade do seu pai de forma zelosa, quando o filho mais velho fala que era fiel e obediente, nunca transgrediu um mandamento, uma das regras do pai no seu lar, ele não é questionado pelo seu pai. O seu pai não diz, você está enganado, você fez isso ou fez aquilo. Não. O pai até reconhece que realmente ele fazia isso, que realmente era o comportamento do seu filho. Ele não aceitava a maneira como o seu pai conduzia a sua casa, conduzia os seus negócios, conduzia os seus bens, tratava os seus filhos. A sua obediência não era livre nem espontânea. Ele não concordava na maneira como o pai estava conduzindo aquela situação. E ele chega até a questionar a justiça do pai. No verso 30, ele diz, este teu filho não é meu irmão. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Olha o que você está fazendo. Esse teu filho, ele mesmo, que gastou os teus bens, não era dele, era teus. Agora ele chega e tu mata um bezerro cevado. Aquele filho, ele estava se rebelando contra o pai, mas ele faz isso de maneira velada. Ele não afronta, ele começa a questionar, ele joga as situações, mas não deixa de ser uma rebelião. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 15, verso 7 e verso 8, diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Nós devemos ter cuidado com a rebelião velada. Ela é tão danosa quanto a rebelião afrontosa. Apesar de não causar em nós o mesmo sentimento, isso não significa que o nosso Deus, o Pai, ele vê, enxerga da mesma maneira que nós. Rebelião para Deus não tem tipo. É rebelião, é recusar obedecer à sua autoridade. Toda vez que você não obedece à autoridade do Senhor, toda vez que eu não obedeço à autoridade do Senhor, eu estou me rebelando contra Ele. Seja de maneira afrontosa, seja de maneira velada, mas estou me rebelando. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, diz, todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Rebeldia é pecado, e o pecado nos separa de Deus. Os mandamentos, as regras de Deus servem para nos proteger e nos dar uma vida boa. É isso que diz lá em Jeremias capítulo 2, verso 19. O Senhor estabeleceu os seus mandamentos, o Senhor estabeleceu as suas regras para o nosso bem. Não é contra nós, é a nosso favor, mas a rebelião destrói a vida, destrói a nossa vida, destrói o nosso relacionamento com Deus. Quando eu estou desobedecendo ao Senhor, o meu relacionamento com Deus
está interrompida. O meu pecado me separa do Senhor. Então, seja qual for o tipo de rebelião, e se eu estou praticando isso, se você está praticando isso, nós devemos parar. Nós devemos nos chegar ao Senhor com o coração contrito, compungido, reconhecendo quem é Deus e quem nós somos. Não importa o meu coração, não importa o seu coração. O que importa é a palavra do Senhor. O que importa é aquilo que o Senhor estabelece para a minha vida e para a sua vida. Tanto o filho pródigo, ou o filho mais jovem, como o filho mais velho, eles precisavam reconhecer a autoridade do Pai em suas vidas. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus em nossa vida. E aí vem aquela pergunta: qual a importância da palavra de Deus na minha vida, na sua vida? Eu considero aquilo que Deus estabelece ou me rebelo contra Ele? Isso é o que nós devemos refletir. Nós precisamos estar diante de Deus de maneira agradável a Ele. Devemos nos livrar de toda e qualquer rebelião. Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nós te damos graças, Senhor, por teu grande amor. E queremos te rogar, Senhor, a tua direção. Que tu possa estar conosco, nos conduzindo, de maneira, Senhor, que a nossa vida possa achar graça diante de ti. Tira do nosso coração qualquer pensamento, sentimento que nos leve, Senhor, a nos rebelar contra ti. Nos fortalece e nos ajuda, Senhor, a viver segundo a tua vontade. Nós precisamos de ti e por isso oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos na semana em que é comemorado a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos em tempo de pandemia, não podemos ter, por determinação das autoridades, uma comunhão uns com os outros, mas nós podemos sim ter uma comunhão com as nossas famílias, com os nossos familiares. Então, vamos aproveitar esse tempo para falar sobre Jesus Cristo, para mostrar que esta semana o que se comemora é um grande feito, é o maior feito da história. Jesus Cristo, sendo Deus, foi crucificado por conta dos nossos pecados, para nós termos um relacionamento com Deus. Então, que nós possamos falar sobre isso. No domingo estaremos novamente adorando ao Senhor, manifestando todo o nosso louvor, manifestando a glória que é devida ao seu nome. Às 18 horas nós teremos novamente o nosso culto virtual. Que Deus abençoe e que nós possamos nos encontrar no domingo. Até mais.